Fala, meus amigos do canal, Felipe Oliveira, e aí? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês quais são as principais formas para capitalizar uma incorporadora. Se você não sabe, capitalizar é levar, aportar recurso dentro da incorporadora para que ela possa, de alguma maneira, desempenhar bem o seu papel de entregar aquilo que ela está prometendo para o seu cliente, tá bom? E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o contador Felipe Oliveira, sou especialista no segmento da atividade imobiliária e estou aqui para ajudar vocês no que vocês tiverem de dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui no comentário. Deixa o seu like aqui no canal para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas. E também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E também gostaria de convidar você a me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu apareço diariamente ajudando o pessoal que me segue com relação aos principais assuntos da atividade imobiliária, seja na parte contábil, seja na parte fiscal, beleza? Então, chega de papo, vamos entrar naquilo que a gente se propôs aqui, que é entender quais são as principais formas para capitalizar uma incorporadora. Uma das principais formas de um incorporador capitalizar aquele empreendimento é através do seu próprio capital, ou seja, através do capital social. E até aqui, meus caros, isso não há nada de diferente com relação a outras atividades, né? Toda empresa precisa de um capital social inicial, né, para começar a dar tração na sua operação. E não é diferente com uma incorporadora, porque a incorporadora, inicialmente, ela tem alguns aspectos que acabam encarecendo bastante a operação. Por exemplo, o custo do terreno. Dependendo da localização, o terreno vale milhões. Então, a incorporadora, né, naquela negociação do terreno, ela já precisaria ter um recurso disponível para que ela consiga fechar essa operação, beleza? Então, é importante que você tenha essa clareza e que você entenda os conceitos. A minha filosofia é a seguinte: você primeiro entende o conceito, depois você coloca em prática e depois você melhora os seus controles. E é com isso que você começa a crescer e a ganhar corpo naquilo que você está fazendo dentro da contabilidade da atividade imobiliária. Então, o recurso próprio é o principal. E como que se chega nesse capital social? Então, chega no capital social quando o incorporador ele se depara, ele olha um fluxo de caixa daquele empreendimento, ele olha uma viabilidade daquele empreendimento e identifica o quanto que ele precisa colocar do seu bolso para que aquele empreendimento comece a ter uma atração, para que aquele empreendimento comece a rodar. E isso nós chamamos de exposição máxima de caixa. E ele vai lá, pode fazer aquele primeiro aporte, e este aporte já vai ser o seu capital social, beleza? No segundo momento, ele pode fazer o capital social, né? Mas imagina que ele fez um capital social de R$500 mil. E aí, passado, ele fez a integralização daquele capital social. E aí, foi integralizado aquele capital social. E passaram-se 3 meses, surgiram novas despesas, né, para aquele empreendimento. E teve uma necessidade de caixa, porque até então o empreendimento não foi vendido, não foi lançado. Não teve recebimento daquele cliente. E aí, houve uma necessidade de caixa. Então, ele precisa aportar um recurso. E esse recurso, quando não há uma alteração de capital, gerando um aumento de capital, o incorporador, a SPE, pode contabilizar, pode fazer o seu registro contábil como adiantamento para futuro aumento de capital. Dentro da mentoria DCI, que é a mentoria que eu tenho com relação à atividade imobiliária e focado na incorporação imobiliária, eu explico certinho a contabilização, a legislação, o que a legislação fala sobre adiantamento para faturamento de capital, até qual é o limite de tempo, né, de dias para que eu consiga aumentar este capital lá no meu patrimônio líquido, fazendo parte do meu capital social, né? Então, mas aqui a ideia é que você tenha
o caminho das pedras de como pode vir um recurso para o incorporador para que ele consiga, de alguma maneira, concluir aquele sonho que ele tá prometendo para o seu cliente. Então, uma das maneiras também é a parte do adiantamento para futuro aumento de capital, que faz parte dos recursos próprios. E terceiro fator, né, dos recursos próprios, também de sócio, seria o sócio efetuar um empréstimo, né? Então ele poderia fazer um contrato de mútuo com a incorporadora, né, enviar esse empréstimo, né? Neste contrato seria interessante que estivesse regrando taxa de juros, o prazo de pagamento, né, o fluxo de pagamento também desta operação. Então, um dos meios para que esse sócio consiga colocar recurso naquela incorporadora é através de empréstimos. Mas, Felipe, faz sentido ele emprestar um recurso sendo que ele é o dono daquela incorporadora? Faria sentido, galera, faria sentido se este sócio tivesse um outro sócio lá dentro da operação e que estivessem, né, dividindo participação. Então, se existe um sócio apenas, o majoritário, e esse majoritário, sei lá, com 99% fizer um empréstimo para ele mesmo, não faz muito sentido, né? Agora, se houver um outro sócio e esse outro sócio estiver compartilhando de participação societária daquele empreendimento e por algum motivo específico esse outro sócio não teve recurso suficiente naquele dia para aportar, então o sócio que tem aquele recurso, ele poderia muito bem fazer um contrato de mútuo regrando, né, todas as possibilidades, todas as informações necessárias naquele contrato para que todas as partes estivessem satisfeitas. Então, uma das modalidades, uma das formas do incorporador também colocar dinheiro para dentro do empreendimento é emprestando dinheiro para aquele projeto. Beleza? Vamos seguir aqui. Uma das formas também do incorporador trazer dinheiro, capitalizar a sua empresa é através de recursos de terceiros, pessoa jurídica. E um dos formatos muito comuns é o formato de financiamento bancário. E, principalmente, eu gostaria de trazer aqui para vocês o SFH, que é um sistema de financiamento habitacional, muito comum no Brasil, tá bom? E o que esse sistema ajuda o incorporador? O incorporador, a gente sabe que ele precisa ter recurso para aquisição do terreno e também ele precisa ter recurso para construir aquela obra. E o sistema de financiamento habitacional, ele empresta dinheiro para que a incorporadora construa, não para que ela contrate, mas para que ela construa aquele empreendimento, beleza? Então, e como que ela vai liberando esse recurso para a SPE? Primeiro, a assinatura do contrato, né, de financiamento entre as partes, a incorporadora fecha uma taxa de juros que tem que estar de acordo com o que é praticado no mercado, que seja bom tanto para a incorporadora como para o banco, né? E aí esse contrato assinado, o banco todo mês faz uma avaliação, faz uma medição daquele empreendimento e entende o quanto aquela obra já caminhou. Então, conforme aquela obra caminha, ela vai andando, vai crescendo, né? Conforme aquela obra, o incorporador vai entregando o percentual de construção daquele empreendimento, o banco faz a sua medição e leva aquelas informações lá para o pessoal, a engenharia leva aquelas informações para o pessoal dentro do banco e o banco faz aquela liberação com base no percentual de andamento daquela obra. E aí o empreendimento, o incorporador recebe este recurso dentro da SPE e consegue colocar este recurso para comprar material, pagar prestador de serviço, enfim, fazer a obra girar. Então essa é uma maneira muito comum no Brasil, né, do incorporador conseguir financiar a sua obra. E o legal dessa modalidade é que o banco ele acaba no final da obra, isso é regra, né? Há suas exceções, mas a regra é a seguinte: ele financia aquela obra e ele já
trabalha com todos aqueles clientes que fazem parte daquela obra, né, que compraram aquele projeto, aquela unidade, ele financia todos esses clientes. Então ele faz um acordo com taxa de juros com esses clientes e esses clientes acabam financiando, né, aquela última parcela que é a maior de todos entre o cliente e a empresa, né, e a incorporador. Ele acaba financiando aquele saldo devedor que ele tinha com a empresa e ele assume essa dívida que a incorporadora, que o cliente tinha com a incorporadora, o banco assume essa dívida para ele, negocia uma taxa de juros anual com esse cliente e assume esse cliente depois em, sei lá, 30 anos, 35 anos, o prazo maior aí. Então, é bom para todo mundo. Bom para o incorporador, que vai recebendo este capital, vai pagando juros, mas ele vai recebendo este recurso para construir o seu projeto. Bom para o cliente, que tem uma possibilidade de financiar diretamente com o banco, porque ele já fez essa análise de crédito junto com o incorporador e, teoricamente, ele vai conseguir financiar este recurso com o banco, mas é muito melhor para o banco, porque ele recebe os juros do financiamento do empréstimo que foi efetuado para o incorporador e depois ele né, absorve um cliente aí durante 35 anos pagando juros para o banco. Então, por isso que os bancos acabam tendo uma boa margem de lucro aí, não só por isso, mas também por isso, porque é um ótimo negócio para os bancos, tá bom? E aqui é importante falar para vocês que existe um juros, né? E este juros por incorporador, ele tem um tratamento específico na contabilidade, né? O juros, ele não é contabilizado por incorporador como uma despesa financeira, como um resultado financeiro. A orientação do CPC fala que este juros ele precisa ser contabilizado no estoque e ser baixado para o seu custo quando aquela unidade ela é vendida através, né, da FIT, da fração ideal de terreno. Tudo isso dentro da mentoria DCI fica bem claro, bem bonitinho, né? Aluno da mentoria DCI domina isso. E o mais importante aqui, este juros não pode de maneira nenhuma impactar no cálculo do POC, ou seja, não pode impactar no andamento da obra para efeito de reconhecimento das vendas daquela incorporação. Beleza? Isso precisa ficar claro para você. Vamos seguir. Uma outra modalidade de recursos de terceiros pessoa física é o fundo de permuta. E talvez este fundo de permuta seja novidade para você. O que é o fundo de permuta, Felipe? Como eu falei para você, o incorporador ele tem necessidade de caixa para comprar um terreno. O fundo de permuta ele vem para aliviar essa necessidade de caixa do incorporador para comprar um terreno. Atualmente no Brasil existem muitos fundos imobiliários e esses fundos eles estão com bastante recurso e eles querem aplicar este recurso em empreendimentos, em projetos que sejam bem-sucedidos, né? E para isso foi criado esse fundo de permuta. Como que é essa operação do fundo de permuta? O fundo de permuta bate na porta do incorporador, ou o incorporador bate na porta do fundo de permuta e fala assim, ó, é o seguinte, senhores, eu tenho um terreno prospectado aqui, o terreno vale não sei quantos milhões, ele é um terreno maravilhoso, mas eu não tenho recurso, mas eu tenho a expertise do negócio. Eu sei construir, eu sei mandar construir, eu sei administrar um projeto, eu sei administrar uma carteira, eu tenho a expertise do negócio. Eu só não tenho o caixa no momento. Então, eu gostaria de fazer uma parceria com os senhores. E essa parceria vem no formato de fundo de permuta. E como que é esse formato? O fundo de permuta compra o terreno. Ele compra este terreno. E este terreno, quando ele compra, ele escolhe algumas unidades daquele empreendimento para que seja travados os recebíveis daquele empreendimento. O que eu quero dizer com isso? Ele fala assim, ó, incorporador, é o seguinte, eu vou fazer negócio com você, vou comprar esse terreno tem um custo aqui de 3 milhões de reais, mas eu vou escolher 15 unidades,
Essas 15 unidades, a partir do momento que vocês venderem e a partir do momento que vocês começarem a receber essas unidades, o dinheiro dessas unidades, o fluxo de recebível dessas unidades, vocês vão me passar e vocês, de maneira nenhuma, vocês vão ficar com esse dinheiro. Nós vamos criar uma conta corrente específica para vocês receberem esses recursos e aí eu quero ter acesso a essa conta corrente. A conta corrente vai estar no nome do incorporador, mas eu quero ter acesso a essa conta corrente, quero ter uma prestação de contas dessa conta corrente e estamos no mês de janeiro, o recurso caiu em janeiro, vou fazer a validação desses recursos e em fevereiro você repassa para mim esses valores. E tudo isso, né, tem os juros também, porque ele não vai comprar o terreno, né, por incorporador sem cobrar uma taxa de juros aí. E estes juros, diferente do SFH, este juros sim, ele pode impactar no andamento da obra. Por quê? Porque foi um juros que foi específico para a aquisição do terreno. Então, na orientação do CPC, deixa bem claro que juros de financiamento de obra não pode impactar o POC, mas juros de para aquisição de terreno, esse sim pode impactar no andamento da obra, beleza? Então essa é uma das formas não tão praticadas hoje no Brasil, mas já praticadas. Então talvez seja uma oportunidade de você, né, compartilhar com seu cliente, uma oportunidade de você entrar em contato com algum fundo de investimento imobiliário e tentar casar as ideias aí, seja do seu cliente, seja do incorporador que você trabalha, e com um fundo imobiliário, beleza? Então essa é uma das maneiras de captação que o incorporador também pode fazer. Uma última maneira que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é uma possibilidade de capitalização de uma incorporadora, é através do formato SCP, né? E esse formato SCP ele vem sendo muito comum nas incorporadoras de todo o Brasil. E por que ele é comum e por que ele é atrativo? Ele é muito atrativo para a pessoa física, porque a pessoa física ela não quer incorporar, ela não quer correr o risco do prédio cair e ela ser responsável porque aquele prédio caiu, sendo que ela só aportou dinheiro, ela não tem expertise, ela não vai construir, ela só quer a remuneração daquele capital que ela tem aportado. E nesse formato de SCP é muito seguro para este investidor. E por quê? Porque esse formato de SCPista, o investidor ele não participa no capital social, né? Ele não corre o risco civil, ou seja, se o empreendimento cair, ele não vai ser acusado ou ele não vai estar no processo, né, sendo citado nos processos por conta disso, mas ele corre o risco apenas financeiro. Então ele aportou o capital dele, né, houve uma negociação entre as partes e essa negociação prometeu alguma coisa e talvez ela não conseguiu cumprir aquele número que o SCPista foi vendido naquela viabilidade para ele, mas aí tá tudo certo, é um risco financeiro, né? Então faz parte do negócio. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou abrir aqui a minha lousa mágica e eu vou deixar só a tela para ficar mais fácil para vocês entenderem e para não distrair um pouco vocês. Como funciona? Nós temos então SCPs com contrato focado em equity. E o que é equity, Felipe? É em participação societária. Ou seja, percentual do lucro do empreendimento. Ou seja, deu lucro, deu prejuízo, esse SCPista, ele tem direito ao seu capital, né? Aquele capital dele, mais lucro líquido
ou prejuízo. E aqui está o risco, né, no prejuízo. Ou ele tem um SCP, que a gente pode falar que é um SCP de empréstimo. E o que é essa SCP de empréstimo, Felipe? É quando o sócio, o incorporador, ele promete uma remuneração fixa. Ou seja, você vai aportar aqui e eu vou te pagar uma remuneração fixa aqui de 9% ao ano. Isso aqui é um formato de empréstimo. Isso aqui concorda que essa remuneração fixa de 9%, ele vai receber 9%, independente se o empreendimento deu lucro ou prejuízo, ele vai receber os 9%. Neste formato, não. Deu lucro de 1 milhão, né? Um MM. Então, ele vai receber aquele percentual sobre o lucro, que, sei lá, pode ser um 2%. Deu prejuízo, então ele vai contabilizar na sua SCP 2% do prejuízo de 1 milhão. Então, meus caros, este é o formato e estes são um dos principais cenários de como uma incorporadora pode capitalizar os seus empreendimentos. Beleza? Se ficou alguma dúvida, manda aqui, deixa aqui no nosso comentário. Se fez sentido para você, deixa aqui no comentário desse vídeo e eu vejo você num próximo vídeo aqui no canal do Contador Felipe Oliveira. Um grande abraço, valeu e até mais. Tchau, tchau.